Shalom, queridos irmãos. Muitas pessoas perderam a noção da existência real de Deus. Este é o segundo e último vídeo que estamos falando a respeito do Papa, que a Igreja Católica pegou o versículo que está em Mateus 16, 18 e 19 para montar assim a sua base papal. Amém? Muito bem. O que diz em Mateus 16? O versículo 18 diz, Jesus então diz para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus aqui está falando de que Pedro, em hebraico, é Petros, e Petros é fragmento de pedra, é pedaço de pedra, e que sobre esta rocha edificarei a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Jesus estava falando dele mesmo, sobre ele, né? Edificaria a igreja, não é verdade? Não sobre Pedro. A verdade é esta. E o versículo 19, aonde Jesus então entrega a Pedro uma comissão importante, dando a Pedro toda a autoridade. Ele entrega a Pedro as chaves dos reinos, porque tudo o que o Pedro ligasse na terra seria ligado no céu, e o que o Pedro desligasse na terra seria também desligado no céu. Então, esta comissão, Jesus entrega diretamente ao apóstolo Pedro. Pedro, então, ele é responsável pela verdadeira igreja de Deus. Tudo a ação que ele tivesse que tomar, Jesus, então, já tinha dado a ele a chave do reino dos céus, para que ele tivesse toda a autoridade. Amém? Foi dado, então, a Pedro esta autoridade. Pedro, na verdade, não foi o primeiro Papa, assim como afirma a Igreja Católica. Pedro não foi o primeiro Papa. Agora, é importante que nós entendamos que houve aqui uma desobediência à palavra de Deus, porque, na verdade, Jesus entregou ao apóstolo Pedro esta comissão de autoridade, as chaves do reino dele, e não aos papas. Mas a Igreja Católica tomou posse desta autoridade, passando então para os papas, né? Para que os papas tivessem então esta autoridade, colocando-se no lugar de Pedro. Por isso que eles dizem que Pedro foi o primeiro papa, e na verdade não foi papa. Pedro não foi papa. Pedro foi escolhido de Jesus para liderar a igreja verdadeira de Deus, e não a igreja de pedras, né, de 4 paredes, mas a igreja homens, porque Cristo sempre preocupou com a vida humana e não com 4 paredes. A igreja de Deus, ela não está dentro de 4 paredes. Não é verdade? É preciso que entendamos isso, até porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. Nós somos o verdadeiro templo de Deus, templo do Espírito Santo. Mas com tudo isso, trouxe para a população, trouxe para os fiéis, trouxe para aqueles que se dizem crentes, né? Que creem em Jesus Cristo, que busca estar em sintonia com Jesus e com Deus e com o Espírito Santo, trouxe uma verdade, uma crise. E esta crise hoje de autoridade. A crise de autoridade envolvendo verdade e sentidos. Hoje, a verdade torna-se mentira e a mentira torna-se verdade. O sentido das coisas tomaram outro rumo. Isto por conta da desobediência do homem a Deus, por trocar a verdadeira palavra de Deus, por trocar verdadeiro sentido e autoridade e verdade que foi dada por nosso Deus e por seu Filho Jesus Cristo, para que nós seguíssemos, para que nós ouvíssemos e colocássemos em prática a verdadeira palavra de Deus. Verdade por quê? Porque a própria palavra nos diz
que a verdadeira verdade no tempo chegaria, que seria como uma coceira no ouvido para aqueles que não querem ouvir. Olha o que diz 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Esta é a realidade que estamos vivendo hoje, da verdade, dos sentidos e da autoridade. Amém? Que autoridade é esta? As autoridades, na verdade, esta autoridade, ninguém quer saber mais da verdadeira palavra de Deus, da sã doutrina verdadeira, não é? O que está acontecendo com a família? A família perdeu-se a sua autoridade. Os chefes de casa, os sacerdotes do lar, perderam esta autoridade. Não já se leva mais a sério, porque não existe Deus na vida dessas pessoas. Essas pessoas não cultuam Deus de verdade, o Deus verdadeiro. O Deus ficou em segundo plano, em terceiro plano, meus irmãos. Olha o que aconteceu com as famílias, o que está acontecendo com as famílias, totalmente desconstruída, desordenada, não é? Olha na igreja verdadeira de Deus, não é? O que estão fazendo, os desprezo com a verdadeira palavra de Deus, o desprezo com Jesus Cristo, o desprezo com a autoridade de Deus, com a autoridade de Jesus. Acabou, meus irmãos. Olha o que está acontecendo nesses carnavais, nos shows. Olha o que se falam de Deus. Muitos artistas falando coisas absurdas, obscenas até, na verdade, da palavra de Deus, julgando a autoridade de Deus por debaixo dos pés. É isso que está acontecendo. Não adianta nós acharmos que é passageiro, porque não é. A autoridade está sendo julgada para debaixo do tapete, para debaixo dos nossos pés. Tudo isto em função de desobediência do homem à palavra de Deus, de transformar a palavra de Deus em palavra de homem. Hoje temos uma guerra por definições, não é? Vamos ver, olha aí perto de você, olha onde você frequenta. Pergunta-se então, o que é a mulher? O que é um homem? O que é a fé? Pois tudo mudou seu sentido. Não é verdade? O que realmente é o significado do pecado para você? Pois estão mudando o sentido de tudo. Não é isso que está acontecendo? Pois é. Mas tudo isso com a anuência tanto da Igreja Católica quanto das igrejas evangélicas, né? Quero dizer para você que este último Papa Francisco, né, ele trabalhou incansavelmente pela inclusão, na verdade, das ideologias diversas do mundo atual, para que fossem implantadas essas ideologias diversas, não é? Dentro da igreja. Assim como também as igrejas evangélicas estão adotando essas ideologias, não é? Ideologias que é a sã doutrina verdadeira, que é a palavra verdadeira de Cristo. Jesus falou tanto, né, que sempre nos advertiu para que fugíssemos, né, dessas ideologias que nos levaria para a morte. Portanto, queridos irmãos, todas essas profecias a respeito dos papas, né, estão falando muita barbaridade. Estão certamente fora das profecias da sã doutrina, isto é, das escrituras. A autoridade de Jesus, né, que Jesus concedeu a Pedro, graças a Deus, em relação a ligar e desligar o céu e a terra, né, estas chaves que foram dadas a Pedro e que foram tirada de Pedro, na verdade, e passada para os papas, ainda está na verdadeira igreja de Deus. Graças ao nosso bom Deus. É preciso voltarmos
ao amor verdadeiro, ao primeiro amor. É preciso voltarmos e lermos as palavras de Deus para entendermos perfeitamente a palavra de Deus, para que não haja desvio. Entende, meus queridos irmãos? Assim, né, como a Igreja Católica e as demais denominações, tanto evangélica, estão sendo referidas na Bíblia, que é a palavra de Deus, como mulherinha. Mulherinha aqui não é diminutivo de mulher, na verdade, né? Mas são aquelas que negligencia, né? Que são insensatas, que são desrespeitosas. As denominações, de um modo geral, agem dessa forma, com negligência, com desrespeito, né? Com insensatez. Existem pessoas humildes e simples que acreditam no que os papas falam, no que os bispos falam, no que os padres falam, no que os reverendos falam, no que os pastores falam, e são pessoas que estão preocupadas com o enriquecimento de suas denominações, de cumprir tudo aquilo que é doutrina de homens, e menos a verdadeira palavra de Deus, porque se eles começarem a falar da verdadeira palavra de Deus, as pessoas vão parar de dar dízimos, vão parar de ouvir e vão entender que tudo que falam, que a maioria das palavras faladas são mentiras, não tem a ver com a verdadeira palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é simples, ela é humilde, ela é para o entendimento do verdadeiro cristão, daquele que quer viver Cristo dentro da sua vida. Entende, meus irmãos? Olha o que diz 2 Timóteo 3, 6, 8. 2 Timóteo 3, 6, 8 aqui está falando do perigo dos últimos dias, né? Do egoísmo do homem, né? Do homem avarento, do homem jactante, né? Do homem arrogante, do homem blasfemo, do homem desobediente a Deus, né? Do homem ingrato, do homem irreverente, né? Amantes dos prazeres do que amante de Deus. É isto que está sendo falado aqui em 2 Timóteo 3, 6, 8 e que é pregado em todas as denominações hoje em dia. Amém? Por quê? Porque vendem curso, vendem livros, vendem programas, vendem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inegociável para quem é cristão verdadeiro. Ele defende isso. E eu, como cristão, não posso ficar isento, não posso me omitir em falar a verdadeira palavra de Deus. Eu aqui não estou falando contra a denominação de ninguém, mas tem que ser falado a verdadeira palavra de Deus. Vocês lembram que Pedro recebeu de Jesus as chaves, que é a autoridade para liderar a verdadeira igreja de Deus? Essa igreja não existe mais, porque o que existe hoje são igrejas de homens. Tanto é que existem pastores, existem bispos, existem reverendos que são donos das suas igrejas. Não é a igreja de Deus. Amém? Então, 2 Timóteo 3, 6, 8 diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar à verdade. São homens de todos corrompidos na mente quanto na fé. Não é? Eles entram na vida das pessoas e dilacera, acaba com a vida das pessoas. Não é? E às vezes são até responsáveis para que essas pessoas percam a fé em Deus, porque estão pregando de forma errada, transformando a palavra de Deus em palavra de homens. Aqui, e de modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. O que quer dizer Janes e Jambres aqui nessa passagem de 2 Timóteo? Janes e Jambres eram homens, eram tidos como magos, né? Toda festa que o rei fazia, eles iam para fazer mágica.
E aqui está referindo que quando Moisés foi diante do faraó e Araão, Moisés foi como representante de Deus e Araão foi para falar, não é, com o faraó. Então, Araão onde joga o cajado e o cajado vira serpente. Então, estes homens também, Janes e Jambes, que eram magos, julgaram também e então virar serpente, mas a serpente de Araão, do cajado, engoliu a serpente dos magos, mostrando que o poder de Deus estava com Moisés e com Araão, e que Janes e Jambre eram filhos do diabo, porque eles tinham deuses e não o Deus verdadeiro. Eles seguiam as coisas do diabo, do demônio. É isto que está dizendo aqui a respeito de Janes e Jambres. Olha o que diz Êxodo 7:11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, que é as suas mágicas. Amém? Para que vocês possam entender perfeitamente estes versículos de 2 Timóteo 3, 6, 8. Portanto, Pedro não foi o primeiro papa. A desobediência deste povo, destas denominações, destas chamadas igrejas de homens, tem levado o povo a caminhos tortuosos e à perversidade. Amém? Se liguem, meus irmãos, se preparem para a vinda de Cristo, ouvindo a verdadeira palavra de Deus. Não é preciso estar dentro de quatro paredes para viver a verdadeira palavra de Deus. Amém? Veja bem aqui no canal, tem a respeito de dízimos, de ofertas, o que é dízimo, o que é ofertas, não é? Existe tanta palavra aqui no nosso canal importante para que você entenda e saiba o que diz a sã doutrina verdadeira. Por isso eu te peço, se inscreva, dê o seu like, acesse os sininhos, compartilhe os nossos vídeos, para que mais pessoas ouçam a verdadeira palavra de Deus e possa tirar as suas dúvidas. Shalom, que Deus possa falar mais forte no seu coração.